A oliveira. A oliveira é uma das árvores mais mencionadas na Escritura devido à sua conexão intensa com o povo de Israel e por tudo o que representa. Mesmo nos dias atuais, as oliveiras que rodeiam as montanhas da Galiléia, Samaria e Judéia encantam as pessoas que visitam Israel pela primeira vez. Acredita-se que quem as observa sente a graça e os simbolismos que a separam de outras árvores. Atualmente, naquela terra, a árvore foi e ainda é a mais importante entre todas as outras por ser uma fonte de luz, alimento, cura e higiene. As árvores de oliva, seus frutos e o azeite de seu fruto sempre tiveram um papel importante na vida de Israel. Por conta de suas propriedades singulares, o azeite ganhou grande destaque e importância na sociedade à medida que foi reconhecida sua excelência como alimento, combustível, curativo, cosmético, lubrificante e desinfetante. A importância da oliveira, espiritualmente falando, é significativa para os judeus e cristãos. O azeite representa a presença do Senhor e também simboliza o Espírito Santo. Com ele, ungia-se sacerdotes e reis de acordo com a vontade de Deus. Significado espiritual. Aqui nós vamos fazer uma comparação entre as oliveiras e o cristão, espiritualmente falando. As oliveiras impressionam especialmente por sua perenidade. Ela dura muitos anos. Elas prosperam e vivem em qualquer solo, mesmo que seja seco e pobre, praticamente sob qualquer condição, na terra fértil ou nas pedras, contanto que suas raízes possam atingir profundidades. Assim como ela, nós cristãos vivemos em qualquer solo, em qualquer lugar, com dinheiro, sem dinheiro, com tribulações, sem tribulações, contanto que as nossas raízes sejam profundas em Cristo. As oliveiras crescem bem no calor intenso, com pouca água e são praticamente indestrutíveis, resistindo a todas as estações. Assim como nós, né? Que crescemos, somos quase indestrutíveis, vencedores em Cristo Jesus e resistimos a qualquer tribulação. Seu desenvolvimento é lento, mas contínuo. Quando recebe bons cuidados, pode chegar até 7 metros de altura. A sua copa não costuma ser alta, mas possui grande poder de regeneração. Quando a copa é cortada, o brotamento acontece rapidamente. Mesmo nas oliveiras doentes, crescem novos ramos. Assim somos nós. Quando somos bem instruídos, recebemos bons cuidados, nós crescemos espiritualmente. E podemos não ter um conhecimento tão grande, mas temos também um grande poder de regeneração, pois quando somos abatidos e não destruídos, logo após nós somos revitalizados pelo Senhor. A partir de suas características, podemos perceber que a oliveira simboliza principalmente a perseverança e a fidelidade. Essas características também são os frutos do nosso relacionamento com Deus.
O Senhor é fiel a nós, independente do que aconteça. Ele não se deixa levar por nossas recaídas e instabilidades. Isso nos mostra que precisamos ser restaurados sempre pelo Senhor, para nos relacionar plenamente com nossos semelhantes e com o Senhor. Por isso, o Espírito Santo nos ajuda a ser fiéis, para sermos como Ele é. A perseverança também é gerada no homem através do Espírito Santo. E essa característica essencial que pertence às oliveiras diferencia os vencedores. No livro de Apocalipse está escrito: o que vencer, a vitória será dada aos que perseverarem, e o céu abriga os homens e mulheres que vencem. Aqueles que cultivam essa qualidade terão como prêmio estar ao lado de Jesus. A oliveira vive e produz frutos independente das condições: seco, quente, úmido, frio, arenoso ou rochoso. Dizem que é impossível matar uma oliveira. Ainda que ela seja cortada e queimada, novos ramos emergem da sua raiz. Parece conosco, não é? Nós produzimos frutos independente se temos tribulações ou não, se estamos com fome, com sede, com problemas ou não. E é impossível matar a nossa fé. Nós podemos ser abatidos, mas mesmo assim, os ramos da nossa fé emergem da sua raiz, que é Cristo. É necessário lembrar que, independente dos acontecimentos em nossas vidas, precisamos perseverar como a oliveira na presença de Deus, como diz o Salmo 128, versículo 3. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. A oliveira, uma bela árvore de tronco retorcido, cresce e frutifica até mesmo em solos com pouca água. Há um significado espiritual muito forte quanto à sua durabilidade. Mesmo que ela se queime ou se corte uma oliveira, ela é capaz de brotar novamente de suas raízes. Assim somos nós, né? Nós crescemos, frutificamos mesmo com o nosso tronco retorcido através do pecado, mesmo erradas, mas crescemos e frutificamos. E quanto à nossa durabilidade, a nossa fé, mesmo que abatida, é capaz de brotar, reavivar novamente das suas raízes, que é Cristo. Espiritualmente, por esse motivo mesmo, representa para os cristãos perseverança e fidelidade sob qualquer circunstância. Uma oliveira leva cerca de 15 anos para chegar à maturidade e frutificar, mas a partir daí pode dar frutos por séculos seguidos fartamente. Isso se compara à vida do cristão verdadeiro, que ao cuidar da sua entrega verdadeira a Deus e sua vontade dia após dia, colherá a vida eterna ao lado do Pai, como um de seus escolhidos. Portanto, podemos levar alguns anos para chegarmos à maturidade espiritual e frutificaremos, mas depois daremos frutos por toda a eternidade. As raízes de um pé de oliva
se aprofundam bastante no solo, devendo-se a isso uma boa parcela de sua famosa resistência. Portanto, as nossas raízes devem estar profundas em Cristo, e é isso que nos dará resistência. Porque um cristão bem fundamentado em sua fé é indiscutivelmente mais forte contra tentações que tendem a desviá-lo de sua vida governada por Deus em todos os aspectos. Ao mesmo tempo, a árvore fornece alimento, as olivas e o azeite retirado delas, madeira, boa para construção e para produzir lenha ou carvão, sombra e combustível, um outro uso do azeite, usado para iluminação naquela época. Da mesma forma, um cristão verdadeiro tem a vida plena, satisfeita em todos os sentidos. Portanto, os nossos frutos, eles se distribuem de maneira diferente para o nosso próximo e para o Senhor. Muitas pessoas fogem da vida cristã por ter uma ideia muito errada de que ela não é atraente. As oliveiras não são árvores necessariamente imponentes, bonitas, como algumas de outras espécies que chamam a atenção de longe. Elas não são altas e o tronco é retorcido. Tem uma folhagem em tom de verde aparentemente sem graça. Porém, quando expostas ao sol, dão a impressão de serem prateadas, o que exercia atração nos tempos da Bíblia. Assim, pode parecer um cristão aos olhos das pessoas que ainda não se converteram. Uma cor sem graça, mas com a conversão, com o novo nascimento, passam a brilhar no caminho certo sob a luz divina. Então, às vezes, os incrédulos olham para nós e não veem nada de atraente. Não, são pessoas antiquadas que não têm a menor graça, não tem nada de interessante. Elas vivem no mundinho delas, são completamente fora do mundo, sem graça. Mas, na verdade, quando nós nascemos de novo, nós passamos a ser brilhantes, como ele diz, no caminho certo, sob a luz divina, que é Cristo. Nós refletimos a luz de Cristo, porque ele disse que nós somos luz aqui na terra. Por isso estamos sempre brilhando, refletindo a luz de nosso Senhor. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Assim diz o Salmo 52, versículo 8. Os pés de oliva têm até hoje uma presença especial em sua simbologia espiritual para Israel e para os cristãos. Ao Monte das Oliveiras, bem preservado até os dias atuais em Jerusalém, o Senhor Jesus ia para orar mais sossegadamente, retirado da movimentação urbana daquela época, em uma conversa mais particular com o Pai. Naquele lugar, até hoje muito visitado, ele foi preso e levado para seu sacrifício por todos nós. Isso, para os cristãos, tem um grande significado. Primeiro, de sofrimento pelo porvir, em que o Senhor Jesus sabe o que vem, que irá sofrer, demonstrando a sua natureza humana, porque ele era humano. E depois, pelo sacrifício, pelo sangue derramado logo após, em obediência aos desígnios do Pai. E por último, de vitória,
pois com a sua obediência e morte na cruz, ele foi exaltado pelo Pai acima de tudo, sendo vencedor e colocando seus inimigos sob os seus pés. Com seus 4 cumes, o Monte das Oliveiras forma uma elevação que dá de frente para Jerusalém. Os 2 cumes centrais do monte ficam exatamente na direção a leste da área onde ficava o templo. Nos tempos bíblicos, o Monte das Oliveiras era coberto de vegetação e bem arborizado, principalmente com oliveiras. Mas durante o governo de Tito foi o general que invadiu Jerusalém mais ou menos nos anos 70 depois de Cristo e destruiu o templo, como foi previsto no início do sermão escatológico de Jesus em Mateus 24. Então, durante o governo de Tito, todas as oliveiras foram retiradas. Isso significa que, apesar de ainda existirem oliveiras muito antigas na base do monte, nenhuma delas pode ser datada do tempo de Jesus. Atualmente, as encostas do Monte das Oliveiras são rochosas e com poucas árvores no lado oeste. O Antigo Testamento menciona o Monte das Oliveiras, ainda que sem maiores detalhes. O monte é citado em conexão com a fuga do rei Davi no tempo da revolta de Absalão, 2 Samuel 15, versículo 30. Depois foi em um dos seus cumes que o rei Salomão construiu altares aos ídolos cultuados por suas esposas estrangeiras. 1 Reis 11, versículo 7 e 2 Reis 23, versículo 13. Provavelmente por isso, o cume mais ao sul foi chamado de Monte da Ofensa, porque os altares dedicados a ídolos eram uma ofensa para Deus. Numa de suas visões, o profeta Ezequiel viu a nuvem da glória de Deus partir de cidade de Jerusalém e seguir para leste, até se pôr sobre o Monte das Oliveiras. Ezequiel 11, versículo 23. Parece que no tempo de Neemias, os judeus construíram suas tendas com ramos de oliveiras desse mesmo monte. Neemias 8, versículo 15. Por fim, o profeta Zacarias menciona o Monte das Oliveiras numa profecia escatológica relacionada ao julgamento divino. O profeta fala dos pés do Senhor tocando o Monte das Oliveiras e o monte sendo partido ao meio. A interpretação correta dessa profecia, especialmente com relação ao tempo do seu cumprimento, é muito debatida entre os estudiosos de diferentes correntes escatológicas, sendo que até agora ninguém entrou num consenso. O Novo Testamento destaca várias ocasiões de Jesus no Monte das Oliveiras. Parece que o monte era um dos locais de descanso preferidos do Senhor Jesus fora de Jerusalém. Foi das cercanias do Monte das Oliveiras que Jesus deu início à sua entrada triunfal em Jerusalém. Mateus 21, versículos 1 e 2. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. Parece que foi após
após contornar uma das curvas na descida do Monte das Oliveiras, que Jesus chorou ao contemplar Jerusalém. Lucas 19, versículos 37 e 41. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E Jesus chorou por aquela cidade. No Monte das Oliveiras, Jesus também profetizou a destruição do templo, em Mateus 24. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E pronunciou o seu sermão escatológico na semana da crucificação, que está em Mateus 24 e em Marcos 13. E na noite em que foi traído, Jesus foi orar no Monte das Oliveiras, num jardim chamado Getsêmani, Mateus 26, versículo 30. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Naquele momento, sua agonia foi tão grande que seu suor tornou-se como sangue. Lucas 22, 44. E, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Foi também na região de Betânia, sobre o Monte das Oliveiras, que ocorreu a ascensão de Jesus. Lucas 24, 50. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. O Monte das Oliveiras, portanto, faz parte da pequena cadeia montanhosa que separa Jerusalém do deserto da Judéia. Ele é uma colina rochosa situada do outro lado da torrente de Cedrom, como diz João 18, versículo 1, a leste da cidade e já fora de suas muralhas no caminho para Betânia. O jardim do Getsêmani, por sua vez, se localiza ao sopé do Monte das Oliveiras. O seu nome do aramaico significa prensa de azeite, pois era um horto em que se extraía o azeite a partir do fruto das oliveiras abundantes naquela área. Portanto, depois da última ceia, Jesus e seus discípulos foram, sim, ao Monte das Oliveiras, mais especificamente ao Jardim do Getsêmani, que fica na sua base. Aqui vocês podem ver mais ou menos um mapa de Israel. Aqui vocês têm o templo. De frente ao templo, o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, sempre de frente ao templo. E aqui o Jardim de Getsêmani. E nós vemos as entradas para o templo e saídas, por onde Jesus entrava no templo, saía e ia novamente para o Monte das Oliveiras. O Getsêmani. No Jardim do Getsêmani, contemplamos Jesus que sofre tão dolorosamente a ponto de derramar suor de sangue e que, ao mesmo tempo, embora sinta como verdadeiro homem, porque ele era um homem, todo o pavor da morte horrenda que o espera, também aceita decididamente o sacrifício que o Pai lhe pede e que somente ele, como verdadeiro Deus, como santo, como cordeiro, sem pecado, poderia realizar.
verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Santo sem pecado, para nos remir daquilo que nós próprios jamais poderíamos. E é nesse jardim do Monte das Oliveiras que, diante da iminência da paixão, da sua morte, o nosso Senhor sente a necessidade de orar. Sentai-vos aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia. Então Jesus lhes disse: sinto uma tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante, caiu por terra e orava para que aquela hora, se fosse possível, passasse dele. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Marcos 14, versículo 36. Tamanha era a sua angústia que apareceu-lhe um anjo do céu para fortalecê-lo. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Lucas 22, versículos 43 e 44. Podemos ver que o Monte das Oliveiras foi personagem frequente em toda a Escritura, mas o Getsêmani foi o palco dos momentos mais dolorosos e, ao mesmo tempo, mais sublime para os cristãos. A agonia de Jesus ante o que viria não se referia somente à dor física. Ele não estava tão preocupado com a dor física, mas sim a ira do Pai, que ele sofreria no meu lugar, no seu lugar, em nosso lugar. Ele, que era perfeito, santo, sem pecado, seria feito todo o pecado para nos redimir. Ele se tornaria puramente pecador. E ele se viu abandonado pelo próprio Pai, perguntando: por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, versículo 46. E sofreu a ira de Deus no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. A ira que seria sobre mim e sobre você. Como está em Isaías 53, versículos 10 e 11. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ao ser lembrado de todo esse sofrimento que não veio sobre nós, mas sobre ele, que era o Santo do Senhor, o Deus encarnado, o Cordeiro sem mácula, isso deve nos trazer um grande pesar, já que por minha e por sua causa ele sofreu, tanto física quanto espiritualmente. Mas também não podemos deixar de sermos imensamente gratos por tamanho sacrifício, que só poderia ser feito por um Deus com um imensurável amor. Sermos gratos igualmente por, através do seu sacrifício, da sua vitória sobre a morte, podermos ter restabelecida a nossa relação com Deus, podermos ser chamados filhos de Deus e podermos viver com Ele na vida eterna.
Pensando nisso tudo, lembrando de todo esse sofrimento, de tudo o que ele passou e fez por nós e pelo seu grande amor, devemos meditar no nosso coração e responder: quão grande é a nossa gratidão.